e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. E o meu desejo é que essa palavra possa produzir no coração da igreja um sentimento de que a igreja possa compreender que existe uma necessidade em nós, de nós restaurarmos dentro do nosso coração, na nossa vida, práticas que agradam a Deus, um culto verdadeiro a Deus, não apenas na reunião da congregação, como estamos aqui esta noite, mas que a igreja possa de fato viver um culto a Deus diariamente. Quem está me entendendo, por gentileza? Nós vimos aqui, irmãos, um momento em que um rei chamado Acaz havia morrido, e ele havia reinado 16 anos em Jerusalém, em Judá. E os 16 anos que esse homem reinou em Judá, este homem, todos os dias da sua vida como rei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, quem assume o trono para reinar é o seu filho, chamado Ezequias. E Ezequias, sem perca de tempo, logo no primeiro ano, no primeiro mês do reinado dele, assim que ele sentou no trono, a primeira atitude dele como rei, a primeira ação dele como rei, foi desfazer as práticas abomináveis que o seu próprio pai tinha feito, e restaurar o verdadeiro culto a Deus que havia sido abolido. O pai, irmãos, do rei Ezequias, o rei Acaz, ele fez coisas tão abomináveis, que ele chegou a queimar algum dos seus filhos no fogo, no vale do filho de Rinom, oferecendo a outros deuses. E quando esteve em aperto, ao invés de buscar o Senhor Deus de Israel, ele buscou ajuda nos exércitos assírios, porém não obteve ajuda. E quando não obteve ajuda nos exércitos assírios, ele foi clamar aos deuses das outras nações, porém a situação só piorou. E a própria Bíblia diz que a situação só piorava cada vez mais no que ele se afastava de Deus e levava o povo junto com ele. A idolatria, a apostasia, o engano, a heresia adentrava de portas adentro de uma forma que tomou conta daquela nação. E agora Ezequias tem uma tarefa árdua, uma tarefa dura, mas uma tarefa especial, de restaurar o culto a Deus, de trazer a nação de volta à palavra de Deus. Assim, amados, nós entendemos, porque o discurso de Ezequias, ele diz: nossos pais fizeram isso, nossos pais apostataram, nossos pais se desviaram, nossos pais levantaram colunas, levantaram altares a outros deuses, nossos pais levantaram ídolos de outros deuses aqui na nação, e o povo estava seguindo a prática dos seus pais. E uma das coisas importantes nessa mensagem essa noite, irmãos, é que muitos que ouvem essa palavra neste exato momento, seja aqui no prédio, seja aqui ao vivo pelo web rádio, seja pelo YouTube, muitos estão seguindo a doutrina, a palavra, o ensinamento dos seus pais, num sentido religioso, que os ganharam, que os trouxeram para a igreja, que os ganharam para Cristo, entre aspas. Ou os seus pais biológicos, que não conhecem a Deus, e que andam distante do Senhor. Mas enfim,
O certo é que muitos de nós está praticando ainda que outros nos ensinaram, o que vimos outros praticar, e não nos demos conta que estamos afastados de Deus. Algumas coisas é importante observar, irmãos, aqui nesses 2 versículos que nós lemos, que o rei Acais tinha feito e que Ezequias estava tentando restaurar, e que ele queria restaurar e que ele iria restaurar. Ezequias disse que os seus pais abandonaram o Senhor, se desviaram do Senhor, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. No versículo 7 ele diz que também fecharam as portas do alpendre, lá do templo, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. 4 práticas, irmãos, que haviam sido abolidas do culto a Deus e que eram essenciais para se cultuar a Deus. A primeira dela, ele disse que os seus pais, hereges apóstatas, fecharam a porta do alpendre. E que porta era essa, a porta do alpendre? Era a porta que dava acesso ao sacerdote e ao sumo sacerdote para poderem entrar no templo. Porque o sacerdote tinha que entrar pelo menos 2 vezes no templo, uma de manhã e outra à tardinha. E com a porta fechada significa o quê? Que eles não estavam tendo acesso ao templo, ao santo lugar, à presença de Deus, para prestar o culto devido a Deus. A primeira coisa que eu quero que nós aprendamos esta noite, nesse versículo, é que existem muitos líderes, irmãos, nessa nação, espalhados pelas televisões, pelas rádios, pelas igrejas, pelas ruas, que estão fechando a porta de acesso ao culto verdadeiro a Deus. A igreja atual não está cultuando a Deus no lugar certo, da forma correta, melhor dizendo, sim, porque a porta de acesso está fechada. E os líderes estão fechando a porta de acesso como? Ensinando o povo falsas doutrinas, heresias, e conduzindo o povo por um caminho de culto errado. O sacerdote, o culto era lá dentro do tabernáculo, ele não podia entrar, então o culto não tinha. Você vê que eles não estavam nem queimando mais holocausto lá fora, lá no altar, que vai chegar aqui também. Estava totalmente parado, pronto, fechou a porta do templo. Você sabe que em Israel o templo era lugar de culto, não podia oferecer sacrifício a Deus em montes, em altos, em vales, tinha que ser lá no templo. Diferente de hoje, a gente pode cultuar a Deus em espírito, em verdade, em qualquer lugar, mas era lá o local. E os líderes haviam interditado, fechado, por quê? Para praticar idolatria. Agora Israel não tinha mais apenas um lugar de culto a Deus, o lugar de culto a Deus verdadeiro estava abandonado, o acesso estava fechado. Agora o povo cultuava outros deuses em todas as ruas, em todos os lugares, e despertando a ira de Deus, fazendo cultos da forma errada. Eu lhe faço uma pergunta, meu irmão: será que o culto que você está oferecendo a Deus, irmão, é um culto bíblico? Será o culto que o culto que você oferece a Deus é o culto realmente que Deus quer que seja oferecido a Ele? Será que os louvores que você tem colocado na sua casa para tocar, para você cantar, os louvores que você tem ligado à rádio para ouvir, que você tem colocado lá no pendrive, lá no seu carro, na sua caixinha de som, no seu celular, é realmente os louvores que Deus quer que seja cantado para Ele? Será que os movimentos feitos, realizados nas igrejas hoje, que se diz que é culto a Deus, será que realmente é o culto bíblico, é o culto que agrada a Deus? Nós sabemos, queridos, que não é. E no momento que aquelas pessoas saem de suas casas e vão àqueles templos para prestar aquele tipo de culto a Deus, eles não estão nada mais, nada menos do que perdendo o seu precioso tempo.
do que dedicando tempo a fazer algo em vão. Como Deus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque só me adoram em vão, seguindo doutrinas que são criadas por homens, e não pela verdadeira palavra do Senhor. Os fariseus, irmãos, que eram oriundos dos escribas, o grupo dos fariseus nasceu de dentro do grupo dos escribas. Os escribas nasceu do quinto, quarto século depois de Cristo, depois que o povo saiu do cativeiro babilônico. E ali aqueles homens passaram a transcrever a lei, eles eram chamados de escribas. Eles pegavam a lei de Moisés, as leis, os livros, e escrevendo para transcrevendo para outro material, para ter cópias e várias cópias. Aí no que eles escreveram tanto, eles foram tendo capacidade de interpretar a lei. No Novo Testamento você vê eles sendo chamados muitas vezes de mestres da lei, de escribas, mestres da lei. De dentro do grupo dos mestres da lei, dos escribas, nasceu o grupo dos fariseus, homens entendidos da palavra, homens estudados na palavra. Mas em Mateus 23, Jesus disse para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham a porta do reino de Deus para quem está entrando, nem vocês entram, impede os outros de entrar. Os próprios líderes, irmãos, sempre na história de Israel, vai olhar na história de Israel, você vai ver sempre o livro de Reis, o livro de Reis, livro de Crônicas, o livro dos profetas. Você vai ver que sempre foram os líderes quem fecharam ao povo a porta de acesso ao verdadeiro culto a Deus. E o povo sempre se deixou levar, porque os fariseus, eles eram líderes muito influentes ali. O que eles diziam, o povo obedecia, e tinha como palavra de Deus, que acreditavam muito neles. Você vê lá, quando Jesus está diante de Pilatos para ser crucificado, o povo está lá assistindo o julgamento, os fariseus começam a falar: crucifica-o. Outro fariseu crucifica, 3 fariseus crucifica, 4 fariseus crucifica. Foi o suficiente para a multidão acompanhar, porque era influenciada. E infelizmente, irmão, muitos de nós ainda somos assim. Muitos de nós temos vivido uma vida que não é de um culto verdadeiro a Deus, porque somos pessoas influenciadas por coisas externas, e não pela palavra de Deus. Somos pessoas influenciadas por religiões, e não pela palavra de Deus. Somos pessoas influenciadas por dogmas religiosos, por dogmas denominacionais, e não pela palavra de Deus. E quem foi que falou isso? Foi o pastor fulano de tal. Então ele está certo. Ele pode ter dito a maior aberração, a maior heresia. Eu lembro de um detalhe aqui, irmãos. Você me permita falar, por gentileza. Peça licença com educação à igreja. Lembra do pastor Paulo Júnior, que a gente considera muito ele, né? E temos um carinho por ele. Pastor Paulo Júnior, todo mês eu vi a agenda dele: pregar na Assembleia de Deus não sei aonde, Assembleia de Deus não sei aonde, Assembleia de Deus não sei aonde, Assembleia de Deus. Vamos rodar o Brasil todo pregando na Assembleia de Deus. Depois que ele disse que o Malafaia é um herege, lembra disso? Que o Malafaia foi lá em rede pública falar mal do Paulo Júnior. Olha a agenda do Paulo Júnior, quantos convites ele recebe para pregar nas Assembleias de Deus agora? Vê lá, Diácono Auricelio. Meu irmão, eu vou lhe dizer, faz meses que eu vejo a agenda do pastor Paulo Júnior, e faz meses que eu não vejo ele pregando em Assembleia de Deus. E por quê? Porque foi o Silas Malafaia quem falou: povo influenciado. Antes Paulo Júnior era homem de Deus, vem pregar aqui. Agora não, ele é um herege. Por quê? Porque Malafaia falou. O povo que não pega a Bíblia, não abre a Bíblia, não olha para a Bíblia e compara o que Malafaia está pregando e compara o que Paulo Júnior está pregando, para decidir pela Bíblia quem é o herege de verdade. Irmão, nós não fomos chamados para ser influenciados, nós fomos ser chamados, como alguém disse aí, não sei nem quem foi, para influenciar, e é uma verdade. Mas assim estava aqui agora. O rei se levantou, bateu o martelo, manda fechar a porta do templo.
A nação inteira, irmão. Todo dia a gente lá, o povo não podia entrar lá dentro, mas eles iam na porta do pátio externo, levando suas oferendas. O povo ia lá, e tinha lá um levita esperando. A levita pegava lá, o sacerdote vinha, o camarada botava a mão na cabeça do animal, ele degolava ali e pronto. Agora o povo não está mais podendo fazer isso. O culto, Deus tinha mandado, o culto era esse, é diferente hoje, mas eu estou olhando para o contexto da época. O culto verdadeiro era assim, eles não estavam mais podendo fazer isso, porque o rei se levantou e disse: fecha a porta do templo. Eu lhe pergunto, cadê os sacerdotes nessa hora? Cadê a tribo de Levi nessa hora? Cadê a nação nessa hora? Ficaram com medo, se deixaram influenciar por uns tapinhas nas costas e umas palavras de elogio, e deixaram a lei de Deus de lado, e o templo estava lá abandonado. Vocês não podiam estar no templo, então também, obviamente, o que é que fala aqui, a próxima coisa, no versículo 7 ainda, também fecharam as portas do alpendre, né? E apagaram as lâmpadas e não queimaram o incenso. É lógico, eu já expliquei para a igreja, quando se entrava no templo, lá no santo lugar, o que é que tinha do lado direito? Quando você entra no templo, do lado direito tinha o quê? Uma mesa, com 70 centímetros de altura, 45 centímetros de largura, sim, e nela continha ali 12 pães. Ela era feita de madeira, mas adornada de ouro. E ali tinha pratos, tinham colheres, e tinham bandejas, e tinham 12 pães, 2 filas de 6, pãozinhos pequenos, estreitinhos, sem fermento, representando o que ali? A presença de Israel. Cada pão daquele representava uma tribo na presença de Deus. Todo sábado, os sacerdotes entravam lá para trocar aquele pão. Eles entravam lá todo sábado, pegavam o pão, comiam na presença de Deus, conforme Levíticos, comiam na presença de Deus, e colocavam pães frescos e quentes, até o sábado que vem. Do lado de esquerdo do templo, lá direito tinha a mesa com os pães da proposição, da presença de Israel ali. Do lado esquerdo tinha o quê? Já falei? O candelabro. Sabe o que é um candelabro? Muitas pessoas esqueceram o que é o candelabro, que é coisa antiga, né? Mas a minha mãe tinha um lá, eu não sei se ela ainda tem, um bem antigo lá, bonitinho, azulzinho. Candelabro, um castiçal. Lembra mesmo o que era? Que colocava as lâmpadas, né, em cima, a vela em cima. Esse castiçal, irmão, ele era um dos dos utensílios mais importantes ali dentro. Ele tinha uma base, ele é todo de ouro batido para começar, ouro puro batido. Ele não era oco, ele era ouro puro batido. Pesava de 42 a 52 quilos, só para você ter ideia. A altura não se sabe, na Bíblia não registra. Ele tinha 7 hastes. Na ponta de cada hastes se colocava um tubo contendo azeite puro, e dentro desse tubo colocava-se um tipo de pavio, um tipo de pedaço de corda, e acendia fogo. E a ordem de Deus era que aquele fogo não podia se queimar, se apagar, era 7 lâmpadas. Todo dia de manhã cedo o sacerdote ia lá, acendia ele fogo, trocava os pavios, acendia. À tardinha, já quase escurecendo de novo, ia lá de novo, tocava, pegava os pavios de novo, trocava, colocava mais azeite e acendia. De manhãzinha cedo de novo, e assim sucessivamente. A ordem era que não podia se apagar. Não podia se apagar. Alguns dizem que ali é um tipo de Cristo. Eu vou ser sério com os irmãos que eu não concordo. A maioria fala isso, eu não concordo. Eu não vi, sabe, um tipo de Cristo naquele candelabro. Eu achei mais para um tipo da igreja, uma representação da própria igreja. Em Apocalipse diz que Jesus andou no meio dos 7 candeiros, 7 castiçais, era a igreja, o azeite era o Espírito Santo. A igreja não pode deixar o Espírito se apagar, enfim. Eu acho que está mais para, mesmo estando ligado ao Antigo Testamento, mas eu acredito que fosse uma sombra, um tipo, alguma coisa da igreja, ligado à igreja, relacionado à igreja. Mas enfim, estava lá dentro, e a lâmpada não podia se apagar, tinha que estar acesa. Tinha que estar acesa.
E ela era bem de frente da mesa das proposições, iluminando lá. Lá não entrava a luz do sol, não tinha lamparina, não tinha nenhum tipo de lâmpada. A única lâmpada que tinha era essa. Na frente lá, depois tinha o véu, né? Você lembra do véu? Atrás do véu, um espaço de 5 metros por 5 metros, tinha a Arca da Aliança lá. Estava lá a Arca da Aliança. Era um lugar onde o sumo sacerdote apenas podia entrar uma vez por ano. E lá nesse lugar, meu irmão, não tinha luz nenhuma e nem candeeiro, candelabro, não tinha nada. O sacerdote entrava lá com a cabeça baixa, caladinho. Deus fala lá para Moisés, quando ele disse que o que é que vai acontecer lá dentro, aparecia uma luz lá dentro, a luz da presença de Deus. Ele ouvia a voz de Deus falar com ele, uma vez por ano, isso. Depois saia de lá e voltava. Era assim. Aí o que é que ele está dizendo aqui? As lâmpadas deixaram que se apagasse e não queimaram o incenso. Por quê? Porque do lado direito os pães, do lado esquerdo o menorá, o candelabro. Na frente, antes de chegar no Santo dos Santos, antes do véu, tinha um altar, 90 centímetros de altura, 45 por 45 quadrados, feito de madeira também, revestido de ouro. E ali o sacerdote trazia uma brasazinha que ele trazia lá do altar lá de fora, pegava o incenso puro ali, que era misturado com sal, e ali ele jogava ali, fumaça subia, o incenso. Ele era um aroma agradável, era um sacrifício, era uma oferta para Deus. E ali ele fazia alguma oração, aí Deus ia recebendo. E o texto está dizendo o quê? Que por causa da porta de acesso que foi bloqueada, a lâmpada se apagou, o pão secou, o incenso que eram as orações não se fazia mais, e o falar com Deus no Santo dos Santos, lá diante da Arca da Aliança, também não tinha mais. Ou seja, amado, quando nós deixamos que a porta de acesso a Deus nos seja fechada, a lâmpada de Deus se apaga na nossa vida. Nós não podemos deixar que a porta de acesso a Deus nos seja fechada, seja pela pregação dos hereges, seja pela frieza espiritual, seja pelas ocupações exacerbadas que roubam de nós a vida de oração, a leitura bíblica, a presença nos cultos. Nós não podemos permitir, irmãos, que a porta de acesso a Deus não seja fechada, porque senão a lâmpada vai se apagar. Principalmente por quê? Porque o azeite ia se acabando. Paulo disse aos Efésios e aos Tessalonicenses que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. E Paulo se referia a quê? As obras, ao pecado, a vida contínua de pecado, a vida do homem entregue ao pecado. E obviamente, consequentemente, isso resulta no Espírito Santo se entristecendo, e a lâmpada que está acesa na vida do homem se apagando. Estava apagado, irmãos. A lâmpada tinha se apagado. A presença de Deus não estava mais ali. O incenso não se queimava mais. Deus não ouvia mais orações daquele povo. Deus não ouvia mais. O incenso representava as orações que subia como um cheiro suave às narinas de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. A lâmpada de Deus na tua vida está acesa? O incenso aromático, as orações têm sido entregues a Deus? Ou não está mais queimando incenso aí? Você perdeu a prática de queimar incenso. Queimar incenso quer dizer orar.
Você perdeu a prática de manter a lâmpada acesa. Está na presença de Deus. Com certeza, amados, muitos de nós perdemos. Eu não sei dizer quem, se é você, se é você, se é você. Mas o certo é que havia uma necessidade de que essa palavra fosse ministrada. Porque certamente o Deus que sonda e conhece nossas vidas, embora uma palavra ministrada para Israel, escrita para Israel, mas que se aplica muito bem para o contexto de hoje, para a vida de muitos de nós. Então, querido, quando o rei Ezequias se deu conta disso, ele é 25 anos, irmão. Eu tenho 41. Um garoto com 25 anos, meu irmão, com temor a Deus como Ezequias, sentou, olha aqui, olha lá, no verso 1, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fez Davi seu pai. Ele no ano 1 do seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que mais? E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Aquele jovem de 25 anos, irmão, até então talvez ele não podia fazer nada, ele não era um ancião, ele era apenas o filho do rei, um príncipe, e o pai dele estava desgraçando Israel com heresia, ele tinha mais era que ficar quieto ali. Mas no momento que ele recebeu a autoridade, a autonomia, mesmo com 25 anos, a primeira coisa que ele fez foi chamar os líderes e o povo a uma reforma na casa, na obra, no culto a Deus. Talvez seja isso que está faltando aqui essa noite para nós. Talvez seja isso que está faltando no Brasil. Sim. Então aquele jovem fez isso, ele percebeu, ele deu conta do que estava acontecendo. Meu Deus, olha aí, o mal está em cima de nós, está todo mundo desviado, a casa de Deus está abandonada, o culto a Deus está abandonado. Olha aí, nós estamos morrendo aí, a pressão dos inimigos está tudo acabando. Vamos restaurar o culto a Deus. Nós precisamos, irmão, entender essa necessidade. Eu conversava com um irmão outro dia, em outro contexto, mas também que se aplica para cá, que o pior de tudo não é a pessoa estar fria espiritualmente. O pior é a pessoa fria espiritualmente e não se dá conta. Morreu espiritualmente e não percebe. Pior é isso. Mas o que eu achei interessante nesse jovem Ezequias foi isso, que a nação estava morta, e ele deu conta disso, percebeu isso, mas não ficou só no dar conta, no perceber, no olhar, ele agiu. Se você já se deu conta, já percebeu que você está apagado, mas já é um passo. Mas só ficar no ver, no saber, no reconhecer, isso não vai mudar nada. Você pode reconhecer que está apagado e passar o resto da vida inteira apagado, mas você pode tomar uma atitude, uma ação, para fazer acender de novo a glória de Deus na tua vida. E quando Ezequias deu ali esse discurso, sim, o que aconteceu? Verso 16: os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia
que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Foi o que eles fizeram? Quando o povo ouviu o discurso do rei Ezequias, eu não sou o rei Ezequias não, viu? Eu posso estar aqui até tipicamente na posição que ele teve naquele dia para falar com o povo. Quando o povo ouviu o rei Ezequias falando, ele está certo, vamos fazer o que ele está dizendo. Isso aí é a palavra do Senhor. Deus está usando ele, mas é a palavra de Deus aí. Não é decreto político, não é decreto do rei. Ele está alertando, está falando, é a palavra do Senhor. Deus está usando ele. Aí o povo fizeram o quê? Os levitas, sacerdotes, foram ao templo, tiraram toda a imundície que estava lá, levaram e jogaram fora no rio. Vai embora. Eu espero que você faça o mesmo essa noite. Ao ouvir o aviso, ao ouvir a palavra, possa entrar no templo que é o teu corpo, a habitação do Espírito Santo, e tirar daí toda imundícia, toda imoralidade, perversidade, tudo que não presta, tudo tem que sair, e jogar lá no ribeiro de Cedron, seja lá onde for, no lugar mais distante, para ir-se embora levado pelas correntezas. Tem que ser feito isso, irmão. Se Deus está falando na palavra dele, então é isso que a gente tem que fazer. E você está reconhecendo que é contigo que Deus está falando? Nós sabemos que o templo de Deus hoje não está mais em Jerusalém. Deus erigiu um novo templo hoje. Quem é? Nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. E você tem que ir nesse templo e ver o que é que tem que ser tirado. As imundícias que não é para estar aí. Imagina, irmão, 16 anos o templo fechado. Imagina a sujeira lá dentro, os morcegos voando, a sujeira lá no chão, tudo imundo, a mesa dos pães toda imunda, o candelabro todo sujo, o véu do santuário todo imundo, lá ao lugar da Arca da Aliança tudo sujo. Imagina, meu irmão, até os levitas sacerdotes entrando lá chorando, quebrantados, compungidos, contritos na presença do Senhor, tirando para fora a sujeira. Faça isso, irmão, faça isso. Exigiu esforço da parte deles, ação, atitude, renúncia. E eles foram lá, 16 anos lá, deixaram o confortinho da casa deles, deixaram as outras atividades, as outras coisas, foram lá. É agora, a hora é agora, vamos fazer a limpeza. A hora é agora, irmão. A hora é agora de fazer essa purificação aí. Você já ouviu tantas vezes Deus falar, e já ouviu tantas vezes Deus dizer e não age, e não faz, não tem ação. Já ouviu tantos cultos, outras vezes Deus falando, tira, limpa, renuncia, abre mão, e você sai dizendo, eu vou fazer, eu vou abrir mão, e quando pisa lá fora já vai embora, já esfria, já perde a força, já perde o ânimo. Não deixa acontecer isso de novo não. Leva essa palavra contigo, irmão, como se ela fosse o maior tesouro que você encontrou na sua vida. E não deixa perder o ânimo não, faz o que você sabe que tem que fazer. Eles fizeram. Aí, irmãos, quando eles fizeram aquela limpeza, aí depois seguiu-se a sequência, né? O rei Ezequias estabeleceu o culto a Deus, estava tudo pronto, tudo limpo, reparado, tudo organizado, estabeleceu o culto a Deus. Depois, no capítulo 30, ele celebra a Páscoa a Deus, que nunca mais tinha sido celebrada. Ele diz que o rei manda os correios em todas as cidades avisar para o povo, para vir celebrar a Páscoa. Ele diz que o povo vem para celebrar 7 dias. Milhares de holocaustos, milhares de carneiros, centenas de animais ali, sendo oferecidos a Deus, sendo oferecidos ao Senhor.
E o povo naquela festa, aquela alegria, aquele gozo na presença do Senhor. Você lembra, né? Como é que eram essas festas? Aquele gozo, aquela alegria, o povo ali na presença de Deus. Aí depois dos 7 dias, vamos fazer mais 7 dias. E fizeram mais 7 dias. E quando completaram os 14 dias, o povo percebeu que não só o templo tinha que ser purificado, mas o povo se deu conta que a nação inteira, o país inteiro, estava cheio de altares, de ídolos que o rei Acás tinha levantado. E a Bíblia diz que o povo foi lá, pegou os altares, os ídolos, e acabaram com tudo. Purificaram não só o templo, mas a terra inteira. O lugar onde eles moravam, agora aqui é um lugar de culto a Deus. É uma nação que segue, que adora a Deus e que segue as leis e os princípios de Deus. Talvez não seja, irmãos, o suficiente a gente purificar só o templo, que é o nosso corpo. Talvez seja importante também fazer uma limpeza no lugar da nossa habitação, na nossa casa, conversando com nossas esposas, com vossos maridos, com os filhos, com os pais, fazendo uma reunião e dizer: olha, aqui não toca mais isso, aqui ninguém assiste mais isso, aqui ninguém navega mais para aquilo, coisas inconvenientes que não é para se fazer, sabe? Uma limpeza não só no templo, mas em tudo. Foi isso que o povo fez. E por quê? Porque o povo sabia que isso era da vontade de Deus, porque o povo sabia que isso, irmãos, ia agradar o Senhor. Sim. Aqui no capítulo 31, ó, verso 1: e acabado tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e os altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornando todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. O povo só voltou feliz para casa quando fez a reforma geral completa. Aí, irmãos, depois que o povo agiu, depois que o povo entrou em ação, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que agora, todos os dias, o que não acontecia há 16 anos, todo dia tinha sacerdotes lá no templo, de manhã cedo, trabalhando para manter as lâmpadas acesas. Todo dia tinha um sacerdote lá de manhã, acendendo, renovando o azeite da lâmpada e o pavio, para acender o dia inteiro, e queimando o incenso de manhã. À tarde ele voltava de novo, colocava mais azeite, outro pavio novo, e queimava incenso novamente. De manhãzinha cedo, voltou até a prática dos holocaustos, dos sacrifícios a Deus, lá no pátio externo. As pessoas começaram a voltar, trazendo os animais, os touros, as ovelhas, os bodes, para serem degolados e queimados, oferecidos a Deus naquele lugar. A lâmpada agora está acesa, os pães da proposição estão agora cumprindo o seu devido propósito. Os sacerdotes estão comendo ele todos os sábados e colocando pães novos na presença de Deus. O altar que ofereceu incenso, que eram as orações, volta a subir novamente como um cheiro agradável às narinas do Senhor. E isso agradou tanto a Deus, isso deixou o coração do Senhor, por assim dizer, tão contente, que no capítulo 32, não vamos ler, mas é uma história bem conhecida de todos, um fato conhecido de todos. O rei da Síria, Senaqueribe, inventou de ir lá invadir a cidade onde o povo tinha voltado a cultuar a Deus. Até então o povo perdia as batalhas para ele, era oprimido, pagava dinheiro para ele livrar o povo. Aí como o Ezequiel não estava pagando mais, o
que Ezequias estava cultuando a Deus. Senaqueribe vai lá com o exército deles e diz: eu vou matar vocês, matar as mulheres, as crianças, sim, vou levar todo mundo cativo, vocês vão beber a urina, comer suas fezes. Ele falou um monte de coisa. E esse Deus, vocês dizem que vão livrar vocês, vai livrar coisa nenhuma, porque os deuses das outras nações não puderam livrar eles, e esse Deus de vocês também não vai livrar. Esse discurso de Ezequias que diz que Deus vai livrar, é mentira. Quando ele chega lá, com um exército gigantesco, que Ezequias se dá conta daquela situação que está acontecendo, e vê aquele gigantesco exército, o texto diz que Ezequias e Isaías o profeta oram a Deus, e Deus responde. E Deus responde de um modo que sequer os soldados tiveram que puxar a espada da bainha. Deus responde de um modo, meu irmão, que Deus envia um mensageiro seu, um anjo, um ser celestial. E esse ser celestial fere mais de 180 mil soldados assírios. Quando eles olham de manhã, estão todos esparramados, mortos. O rei desesperadamente foge para a sua terra, tentando escapar. Quando chega lá, Deus coloca no coração dos próprios filhos dele, enquanto ele está lá adorando na casa de Nisroque, o seu Deus, os filhos dele vão lá e matam ele à espada. E por que Deus fez isso? Porque Deus estava protegendo, guardando a nação que o ama, que o busca, que o serve. Às vezes nós perdemos muitas batalhas, muitos combates, muitas lutas. Não estou falando de provação, dificuldades, adversidade. A gente sabe que o povo de Deus sofre isso. Mas eu olho para Paulo passando tudo aquilo, apanhando, sendo apedrejado, e Paulo dizendo assim: e o Senhor passa muita tribulação, o Senhor de todas nos livrou. Mas livrou como? Se Paulo em 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11, ele diz que apanhou 3 vezes de vara, 5 vezes 39 chibatada, foi apedrejado, preso, sofreu naufrágio, passou fome, frio, nudez. Como que Deus livrou ele? E ele dizia com mais certeza: Deus me livrou e me livrará da boca do leão, e me levará salvo para o seu reino celestial. Quando Paulo dizia aquilo, ele estava dizendo, sabe o quê? Que Deus esteve com ele em cada situação que ele passou. Que Deus não o livrou de passar aquelas situações, mas esteve com ele em cada situação, o fortalecendo. E é isso, amado, que Deus faz conosco também. Mas nós precisamos restaurar o culto a Deus em nossa vida. Nós não podemos resumir o nosso culto a Deus apenas nos momentos que nós vemos aqui, porque o dia inteiro nós o louvamos com obras, com ações, com a vida, com santidade, com obediência. Vamos apenas continuar louvando a Deus com louvores agora, de modo que o culto, quando nós nos reunimos aqui, nesse lugar para cultuar, seja apenas uma continuação do culto que nós já vimos prestando para Ele nas horas que se passam do dia. Então, amados, o culto foi restaurado, a lâmpada estava acesa, o incenso aromático, as orações estavam chegando diante de Deus, estava recebendo novamente. E agora a boa mão do Senhor estava sobre o seu povo para o guardar. O meu desejo é que cada um de nós, ao ouvirmos essa oração, possamos despertar em restaurar o nosso culto a Ele, e possamos de fato voltar a ver Deus andando conosco. Não um pensamento com força, deixa eu me esforçar, não, mas possa ter convicção e certeza, sem dúvida, que Deus está contigo. Como disse Jesus, na noite que ele ia ser traído, ele disse: essa noite todos vocês me abandonarão, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, amado, que essa palavra
Derrube as portas de acesso que estavam fechando o seu acesso, impedindo o seu acesso. Que você possa entrar no templo de Deus essa noite. Que você possa acender a lâmpada, queimar o incenso e restaurar os holocaustos, o culto a Deus pessoal.